interrompido aí diante de algumas circunstâncias, e já está tudo certo para a gente voltar aí com os próximos episódios em breve. O pastor e eu estamos alinhando aí a continuidade. E eu gostaria nessa noite de compartilhar a palavra de Deus com vocês, pedindo a Deus que possa trazer para a gente algo que venha abençoar, iluminar a nossa mente, nos dirigir segundo a vontade do Espírito Santo. Eu gosto de alguns temas da Bíblia e eu gostaria de nessa noite compartilhar com vocês um tema que está no Salmo 73. Esse salmo é um salmo que há algum tempo eu tenho estudado ele, refletido sobre ele e extraí algumas lições aqui para a gente. E gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Vocês encontraram em Salmo 73? Vamos orar então. Pai querido, obrigado. Nós temos a certeza que o Teu Espírito está aqui e pedimos que Ele dirija. Dirija o Teu servo, também conduza nossas mentes à reflexão da Tua palavra, para que ela venha de encontro às respostas que nós buscamos, das nossas ansiedades, limitações e dificuldades. Nos dê a paz e a certeza de que agora é o Senhor quem fala conosco. Por isso o Teu servo se coloca nas Tuas mãos e nós queremos Te ouvir e pedimos em nome de Jesus, amém. O verso 1 começa dizendo assim: de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações. O seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes como de tanta gordura. Do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por uma fonte da qual bebe com alvidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de Teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Nós vamos ficar até aqui, depois a gente compartilha mais um pouquinho do texto, mas a leitura que eu fiz com vocês é uma leitura muito interessante. Asaf, o autor desse salmo, ele diz o seguinte: quase
por muito pouco, ele desviou os pés por um motivo. Ele diz aqui no verso 3, a inveja lhe saltava os olhos em relação aos arrogantes e ver a prosperidade das pessoas que não tinham o temor de Deus. Sabe, esse salmo é muito interessante, porque fala de um homem de Deus que, quando ele está contemplando a sociedade, ele vê pessoas prosperando e vivendo de uma forma que ele traz para a gente, como sendo, por exemplo, no verso 4, sem preocupação. Mais um exemplo, eles são fortes e sadios. O verso 5, eles não se cansam. Verso 5 ainda diz, eles não são afligidos. E ainda o verso 12, eles, os ímpios, estão sempre tranquilos. Sabe, amigos, a primeira reflexão dessa noite é a seguinte: quando a gente olha para o outro, e a gente vê no outro coisas que a gente desejaria para a gente pode cometer alguns deslizes nisso. E a gente está falando aqui de um homem de Deus que está contemplando a sociedade e vendo uma sociedade que prospera, que pratica o mal e que parece que nada lhes acontece de mal. Eles são perfeitos aos olhos deles. Eles não cansam, não sentem fadiga, vivem sempre tranquilos, estão sempre com saúde. Isso mostra para a gente quanto engano existe aos nossos olhos quando a gente vê a vida do outro. A gente não sabe o que se passa na vida de uma pessoa que acabou de comprar uma mansão. A gente não sabe o que passa na vida de uma pessoa que acabou de conquistar uma posição numa empresa. A gente não sabe o que passa na vida de uma pessoa que fez alguns procedimentos cirúrgicos para ficar mais bonito ou mais bonita. A gente não sabe o que passa na vida das pessoas quando elas aparentam estar bem. Aos nossos olhos, está tudo bem. Mas a gente não sabe de fato o que se passa na vida dessas pessoas. E nós começamos a invejar coisas que não existem. Não existe pessoa perfeita, como ele diz. Não existe pessoa que não se cansa, como ele diz. Não existe pessoa que está sempre tranquila, como ele diz. Não existe pessoas que está sempre com saúde ou que não tem nenhuma preocupação, como ele diz. Mas é sempre assim que a gente olha para o outro. Porque não estamos na pele do outro. Porque não passamos pelo que o outro passa. Porque não sentimos o que o outro sente. E aí, como ele, nós começamos a observar e querer aquela vida para a gente. E a gente mal sabe o que se passa na vida de uma família que senta aqui na igreja, todo mundo bonitinho no mesmo banco e arrumado. E a gente fica às vezes desejando assim, nossa, eu queria ser como aquela família. Eu queria ter pais como aqueles pais. Eu queria ter filhos como aqueles filhos. Ninguém sabe o que de fato acontece na casa dessas pessoas, o que elas vivem de verdade. Ninguém sabe o que passa na vida de uma pessoa que tem um carro do ano, que seja um carro assim melhor, né? Aí, um Porsche é um carro bom? É um carro bom, um Porsche? Diz que Porsche não é carro de rico. Diz que alguns até dizem isso, né? Mas o fato é que a gente não sabe quantas prestações aquela pessoa tem que pagar, quantas dívidas aquelas pessoas têm. A gente estava numa reunião hoje aqui com a comissão da igreja, apresentando um projeto, e foi apresentado um dado. A nossa população, cerca de 85 milhões de pessoas estão inadimplentes. É inadimplentes ou com o nome no Serasa? É uma coisa assim. Ou seja, a maior parte das pessoas hoje, que são profissionais, que têm uma conta bancária,
elas estão com o nome sujo, como se diz, né? E a gente olha para a vida dessas pessoas e pensa assim: nossa, essas pessoas estão tão bem. A gente olha para alguém e vê assim: ela está sempre tão bem arrumada. A gente não sabe o que essa pessoa tem que passar para poder viver sempre arrumada. Bem, o que eu estou conversando com vocês aqui é o que o texto está dizendo. O servo de Deus, ele está se comparando com pessoas infiéis a Deus. E aqui vem um grande ponto da questão, gente. Eu fico olhando para o caso de Eliseu. Eliseu chegou para Elias e na despedida ali ele fala assim: eu quero ter o dobro da porção do teu espírito. Olha só o que Eliseu pediu para Elias. Olha só o que Salomão pediu para Deus. Deus apareceu em sonho para Salomão. E naquele sonho, numa conversa com Deus, o texto bíblico diz que Salomão teve a oportunidade de pedir. Deus falou assim: peça-me o que você deseja. E naquela conversa com Deus, o texto bíblico diz o seguinte: Senhor, eu quero ser sábio para administrar esse povo que o Senhor me deu. Eu quero ter a capacidade de liderar eles e saber julgá-los, saber orientá-los, abençoar a vida deles. E depois dessa conversa, o que aconteceu? Deus diz assim: olha, você vai receber sabedoria. Você vai ser o rei mais capaz que já existiu na história. Você vai ser dotado de riquezas como nenhum outro, sabedoria como nenhum outro. Eu estou muito contente com o que você pediu, porque você não pediu a morte dos seus inimigos. Você não me pediu riqueza. Você não me pediu poder. Você pediu discernimento. E diante disso, eu vou te dar até o que você não me pediu, porque você, com discernimento, você vai saber fazer tudo com o que eu te dar. Então você vai ter poder, você vai ter glória, você vai ter riqueza, você vai ter tudo que nenhum rei jamais teve, porque você me pediu corretamente. Esses pedidos são interessantes que eu citei para vocês, porque esses homens da Bíblia, como Eliseu e Salomão, tiveram a oportunidade de pedir para Deus o que eles quisessem. E eles pediram discernimento, Espírito de Deus, sabedoria. Enquanto nós olhamos para esse salmista que começa falando de um conflito que está dentro do seu coração. Ele está invejando os incrédulos. Gente, e aqui é o ponto. Com quem que a gente está se comparando? Com quem que você está se comparando? A quem você está invejando? Você está invejando as coisas que estão sendo alcançadas por ímpios? Simplesmente para ter poder, simplesmente para ter riqueza, simplesmente para ter posição, status, para ser visto. O livro de Tiago, no capítulo 4, diz assim: olha, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal para esbanjar nos próprios prazeres de vocês. Então, a primeira avaliação do texto é: nós chegamos ao ponto de ver perfeição na vida dos outros, algo que não existe. Ninguém é perfeito. Ninguém tem a vida perfeita. E nós deixamos de olhar para a nossa vida e deixamos de pedir a Deus discernimento para escolher e para viver. Asaf, ele diz assim, o verso 10: por isso o seu povo se volta para eles e os tem como por fonte da qual bebe com alvidez. Asaf está dizendo assim que não é só ele que está sendo tentado a buscar as mesmas coisas que os ímpios. O povo de Deus estava buscando os mesmos interesses que os ímpios. Bem, o texto começa falando sobre isso. E foi isso que eu apresentei para vocês. Mas no verso 17, é o centro do salmo onde ele chega a uma conclusão.
até que eu entrei no santuário de Deus e descobri qual é o fim deles. Havia uma prática naqueles dias que hoje mudou o cenário, se tornou muito mais simples, mas a prática era o seguinte: as pessoas tinham o santuário de Deus para levarem o sacrifício ao Senhor. Então as pessoas, num geral, eu vou falar do geral, poderia dar outros exemplos, mas vamos falar do cordeiro. O indivíduo pegava o cordeiro e ele levava esse cordeiro à porta do tabernáculo, do santuário. Ele apresentava os seus pecados sobre a cabeça do animal. Esse animal era morto. O sacerdote cuidava dos outros detalhes. O sacerdote então entrava no santuário e tinha todo um processo e ritual para o perdão dos pecados daquele indivíduo que havia confessado os pecados sobre a cabeça do cordeiro. E então também tinha uma vez por ano que o sumo sacerdote entrava num lugar mais especial do santuário. Ele entrava na presença de Deus. E ali ele fazia expiação pelos pecados de todo o povo. E Deus fazia juízo nesse dia, declarando o povo justo e salvo. Assim acontecia uma vez por ano ou diariamente. Eram 2 processos. Asaf, ele disse que ele entrou no santuário de Deus. E nesse momento que ele entra no santuário de Deus, ele cai a ficha. Eu queria usar um exemplo da Bíblia, nós vamos continuar no Salmo. O exemplo da Bíblia que eu quero dar para vocês está em Isaías capítulo 6, porque é um exemplo bíblico de como é que acontecia, do que aconteceu com Isaías quando ele entrou no santuário de Deus. Isaías capítulo 6 nos conta aqui então como foi a cena, e agora a gente vai poder ter esta mesma impressão que Asaf teve quando entrou no santuário de Deus. Isaías no capítulo 6, então, a partir do verso 1, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, agora vamos ver a impressão dele ao entrar no santuário de Deus: ai de mim, eu estou como? Perdido. E ele continua dizendo: porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os teus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Então Asaf, depois de contemplar a sociedade e no seu íntimo começar a invejar os ímpios, finalmente chega o momento em que ele vai entrar no santuário, e aí cai a ficha dele. E é a mesma coisa que Isaías declara aqui. Qual é a primeira coisa que Isaías declara quando entra no santuário de Deus? Eu estou perdido. Ai de mim, eu estou perdido. Amigos, essa é a primeira coisa que alguém precisa compreender quando entra na presença de Deus. Reconhecer que precisa de um Salvador. Porque nós estamos perdidos se nós fizermos dos nossos planos e dos nossos objetivos apenas coisas que vão ficar aqui nessa terra.
E agora ele pode entrar no santuário de Deus e dizer assim: eu estou perdido. E agora ele diz também: eu estou no meio de um povo perdido. Os meus olhos viram o Senhor. Mas o que acontece aqui é a declaração e a confissão de Isaías. E não somente de Isaías, mas quando se entra na presença de Deus e nós reconhecemos quem nós somos, isso é muito bom. É muito bom reconhecer quem nós somos. O problema é quando a gente não reconhece quem a gente é. É quando a gente não reconhece a nossa condição. O problema está aí. É a gente ficar se comparando com as pessoas desse mundo e a gente sequer saber quem nós somos. E ainda mais, achar que a vida das pessoas é perfeita. Isso já mostra que a pessoa não entende de vida nada. Porque ninguém tem vida perfeita. Então, se você quer a vida perfeita do outro, você já está enganado. Isso já é uma sombra para mostrar para você o seguinte: eu estou perdido. Porque eu já estou fazendo uma avaliação errada. Eu preciso olhar melhor para dentro de mim. Eu preciso rever os meus conceitos. E a pessoa que reconhece quem é a pessoa que vai mudar. É a pessoa que vai ser recebida na presença de Deus com prazer. Porque Deus quer que nós reconheçamos quem nós somos. E não é só reconhecer, é confessar, é declarar, é abrir o coração para Deus. Como Isaías faz, ele reconhece que está perdido e ele declara que ele está perdido por ser um pecador, homem de impuros lábios, de habitar no meio de lábios impuros. E sabe o que acontece na vida de uma pessoa que reconhece quem é diante de Deus e confessa o seu pecado diante de Deus? O que aconteceu com Isaías? O seu pecado foi perdoado. Simples assim. Mas não é tão simples, né? Porque alguns não estão dispostos a reconhecer quem são. O fato, quando voltamos aqui para o texto do Salmo 73, o fato é que Asaf diz assim: eu entrei no santuário e eu percebi qual que é a situação. Eu consigo reconhecer que eu estou perdido. Eu consigo reconhecer que eu preciso de um Salvador. Mas essas pessoas que eu estava invejando, elas não reconhecem que o Senhor é o Salvador e nem reconhecem quem elas são e que precisam confessar os seus pecados. Está aqui, amigos, a grande diferença entre aquele que é filho de Deus, que se coloca nos pés do Senhor e que quer ser salvo, daquelas pessoas que estão vivendo nesse mundo sem depositar sua confiança em Deus e apenas vivendo na sua autossuficiência. Você pode não conseguir o carro que você deseja e o ímpio pode conseguir. Você pode não ter a saúde que você deseja e o ímpio pode conseguir. Você pode não conquistar a profissão que você deseja e o ímpio pode conseguir. Você pode não conquistar o casamento que você desejava e o ímpio pode conseguir. Você pode não conquistar a posição que você gostaria e um ímpio pode. Mas somente aqueles que entram no santuário de Deus, reconhecem quem são e confessam seus pecados, é que receberão o perdão e a graça de Deus. É muito distinto, é nessa hora que somos separados. É nessa hora que tudo muda. Então, eu quero dizer para você, ainda hoje, entre no santuário de Deus para reconhecer quem você é e declarar para o Senhor que você precisa da graça e do perdão dele. Porque embora você não alcance muitas coisas que você desejaria alcançar nesse mundo, coisas que você vê no outro e acha que está tudo bem, você vai alcançar o perdão de Deus e a graça de Deus. Eu quero compartilhar com vocês uma última coisa que o texto nos apresenta. O texto nos apresenta algo muito interessante. No verso 13, diz assim: com certeza
foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Asaf, ele diz isso aqui no momento em que ele está vivendo um conflito no seu coração. Por diversas vezes, o texto que nós estamos apresentando para vocês, ele fala sobre a natureza do coração. Como, por exemplo, veja aí comigo, o verso 1, tem uma declaração. Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Depois, o verso 13 que nós lemos, Asaf fala, foi em vão conservar o meu coração, né? Agora, veja que o verso 21 também fala sobre esse aspecto. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava emburrecido e sem entendimento. Então, Asaf, ele estava tendo um conflito no seu coração. E agora, nós podemos ver aqui, no verso 26, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. O centro desse texto está falando sobre o coração do ser humano. Como que nós ficamos afligidos por muitas coisas. Mas eu gostaria de falar para vocês o que está no verso 15, que diz assim: se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. Sabe o que aconteceu? Tudo que eu li com vocês no início, que Asaf estava sentindo, o texto bíblico diz que ele nunca sequer pronunciou o que ele escreveu. Mas ele estava vivendo aonde o conflito? No seu coração. Só que ele entra no santuário de Deus para reconhecer que aquilo que ele nem falou, ele já tinha consciência de que pelo fato dele estar sentindo no seu coração, ele já era um pecador. E aqui eu quero concluir com vocês, refletindo sobre a profundidade e a malignidade do pecado e a característica do nosso coração. O livro de Jeremias deixa bem claro para a gente que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. O texto bíblico deixa para a gente claro que nós temos um problema aqui dentro, que depois se torna externo, mas é um conflito que começa aqui dentro. Então Asaf aqui, ele reconhece que os seus pensamentos, que os seus desejos, embora ele sequer tinha dito uma palavra, eram pensamentos e desejos equivocados. Ele está trazendo a gente para reconhecer a profundidade do pecado e aonde que deve começar o verdadeiro arrependimento. Eu quero convidar vocês para ler uma outra passagem da Bíblia, antes da gente encerrar lá no livro, o capítulo 73 dos Salmos, o livro de 1 Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 7, e o verso 10, nós vamos ler uma passagem que fala especialmente sobre o que eu estou compartilhando com vocês, 2 Coríntios 7 e o verso 10, olha só o que a Bíblia diz aqui para mim e para você. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para quê? O que está na sua Bíblia? Para salvação. Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz o quê? Morte. Então nós temos aqui uma descrição de Paulo. Existe uma tristeza que é segundo Deus, que produz salvação e que a ninguém traz pesar. E existe uma outra tristeza, segundo o mundo, que produz a morte. Quando Paulo está falando sobre isso, ele está falando sobre o nosso coração. Nós precisamos entender, gente, o pecado não é simplesmente uma ação. O pecado, ele começa e já é pecado no coração. Jesus falou sobre isso claramente no seu Sermão do Monte. E nós precisamos compreender o que Asaf está dizendo.
ele está dizendo que lá no seu íntimo ele já sentiu a necessidade de, quando entrava no santuário, declarar para Deus que o que ele estava pensando já era um pecado. E que eram os seus pensamentos que estavam equivocados e que ele já precisava receber perdão pelos seus pensamentos, pelo seu íntimo, antes que ele cometesse qualquer coisa, antes mesmo dele falar o que ele escreveu. Ele estava escrevendo sobre o que estava dentro dele. O verso 15 deixa claro: se eu tivesse sequer falado, eu já teria traído o Senhor. Então Paulo aqui fala, quero que você atente aqui por partes. Que tristeza é essa que produz arrependimento para com Deus? É o reconhecimento do nosso pecado. Mas um pecado que antes está no coração. E agora Paulo diz assim: esses arrependimentos que acontecem quando a gente sente que a gente está equivocado, não traz pesar para ninguém. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagine uma pessoa que ela está querendo roubar algo. O desejo dela é roubar. Então, ela, depois de desejar, de planejar, de arquitetar o plano ali do roubo, ela consegue executar o roubo. Se ela executa o roubo, então agora vai começar a existir uma investigação. Na investigação, se a pessoa for presa, vai existir todo um transtorno. A mesma coisa serve para qualquer coisa que a gente faça. Primeiro começa no coração. E a gente começa a planejar. E aí, quando a gente executa, sendo um erro, depois começa a acontecer uma avaliação. E se for descoberto, gera pesar. Então o texto está dizendo para a gente que duas coisas acontecem quando você primeiro arrepende do que você está planejando e não executa o plano. Primeira coisa, você é salvo. Porque você está arrependendo de maneira correta. Você começou a pensar como Asaf estava pensando. Como ele disse, ele sequer falou aquelas palavras. Você está só pensando. Entra no santuário de Deus e confessa para Deus o seu pensamento. Sabe por quê? Porque o pensamento errado para Deus já é pecado. O desejo errado para Deus já é pecado. Não é a questão da prática. É a prática que gera o pesar. Quando não gera pesar? Quando a gente arrepende antes de fazer. Por isso que gera salvação, por quê? Porque você arrepende aonde tem que arrepender. É lá no coração. Não é depois que você faz. Gera salvação. A segunda coisa, não gera pesar porque você não fez. Então não vai gerar um transtorno para a família, não vai gerar um transtorno para a igreja, não vai gerar um transtorno para ninguém. A única pessoa que vai ficar sem graça e triste é você. E porque você entra na presença de Deus e você fica triste: Senhor, eu estou perdido. Olha o que eu estou pensando. Olha o que eu estou desejando. Olha o que eu estou planejando fazer, Senhor. Então eu estou triste diante do Senhor, entrando no seu santuário, reconhecendo a minha condição para dizer: olha os meus pensamentos e perdoa o meu pecado. Gera salvação e não vai gerar pesar. As pessoas não vão ficar, ninguém vai ficar sabendo, não vai gerar transtorno para a família, para a igreja, para ninguém. Só que veja a vírgula de Paulo e agora a sequência. Mas a tristeza do mundo produz a morte. Que tristeza é essa que Paulo está falando? O remorso. Porque depois que a pessoa que planejou o roubo, e agora ela executou o roubo, e ela foi investigada, foi encontrada e foi presa, a primeira reação da pessoa é: nossa, eu não queria ter feito isso. Eu sabia que não era para não ter feito isso. Eu estou arrependido de ter feito isso. Por favor, não me expõe isso, não me prenda. Por favor, tenha misericórdia de mim. Negocie a pena, não sei o quê. E vai tentar. Eu dei o exemplo só de um roubo aqui para vocês, mas isso pode ser aplicado para qualquer coisa. O remorso é: você planejou, você sentiu, você desejou, você fez tudo e você praticou, só que você foi descoberto. E na descoberta agora vem a tristeza, só que já houve pesar,
já houve exposição, já houve um monte de coisa e produz morte, por quê? Porque não foi um arrependimento verdadeiro. Diferente do primeiro arrependimento, que produziu a salvação do indivíduo e depois não gerou pesar para ninguém, o segundo, que gera transtorno, remorso, não é verdadeiro, porque se tivesse dado certo o primeiro roubo, teria um segundo, um terceiro, um quarto. E sabe a hora que essa pessoa ia se arrepender? Entre aspas, só quando fosse pega. Depois de viver uma vida de furtos, por exemplo, no dia que foi, eu estou arrependido e tal, gerou só na hora que foi descoberto. Então, quando a gente se arrepende só porque foi descoberto, Paulo diz, é um tipo de tristeza que produz a morte. Por isso que, voltando para encerrarmos lá no Salmo 73, Asaf diz, verso 15 novamente, se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. E eu entrei no seu santuário, e eu olhei para o meu coração, e eu vi um problema que estava acontecendo comigo. E eu não queria, mas eu desejei, eu invejei, e eu estou aqui para me arrepender no teu santuário. E todos os que chegam no santuário de Deus para se arrependerem, para reconhecer quem são, vão receber o perdão de Deus. Deus não quer que você fique frustrado ou se arrependa como um remorso, porque não deu certo. Deus quer que, como Asaf, você tenha a experiência mais profunda de arrependimento que existe, que é entrar na presença de Deus e abrir o seu coração para o Senhor. E dizer assim, Senhor, olha o que eu estou pensando. Senhor, olha o que eu estou desejando. Perdoa esse pecado, porque isso diante de ti é abominação. Deus quer nos salvar, meus amigos. E Ele quer, para nos salvar, primeiro, fazer o que Asaf declarou aqui no verso 1. Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. A salvação começa com a limpeza do nosso coração. E limpeza do coração é perdão recebido pelos nossos desejos que estão guardados, sentimentos que estão guardados, que já são pecados. Deus vai fazendo essa faxina. E você vai perceber que primeiro você vai passar por um processo de limpeza de pensamento, de desejo, de vontade. E aí sua vida prática será outra, simplesmente porque lá dentro algo já começou a mudar. Entre no santuário de Deus e abra o seu coração para o Senhor. Revele para Ele o que está aí dentro. Diga também o que já tem sido uma vida prática, mas principalmente Deus quer limpar os nossos corações. E Ele pode fazer isso. Basta você chegar na presença dEle e reconhecer quem você é. Como Isaías fez, eu estou perdido. Mas como o anjo fez, o seu pecado foi perdoado. Todo que entra na presença de Deus recebe o perdão. Quer receber o perdão de Deus? Quer que Deus limpe o seu coração, seus pensamentos? Quer que Ele comece por aí, porque aí está a verdadeira salvação? Nessa noite eu convido você, tome essa decisão. Comece hoje uma limpeza do seu coração. Entre no santuário de Deus. Queria orar com você. Se você puder ficar em pé no seu lugar, você que está em casa nos acompanhando, que deseja entrar no santuário de Deus, nós vamos entrar. Como eu falei, agora não tem que entrar mais no tabernáculo, ter um animal para morrer. Agora nós podemos, nesse momento, nós vamos entrar no santuário de Deus. É agora. Feche os olhos, nós vamos entrar. Contemple o Senhor. Veja a santidade dEle e veja a sua distância dEle e reconheça para Ele assim, Senhor, eu preciso de Ti. Nosso Deus, nessa noite nós estamos aqui para reconhecer quem nós somos. E ao olhar para dentro do nosso coração, precisamos muito
ser limpos de coração. E só o Senhor pode fazer isso, o Senhor quer fazer isso. Então, nesta noite, nós estamos aqui entrando no teu santuário. Ó Senhor Jesus, nós estamos aqui para declarar para o Senhor a nossa culpa e receber do Senhor a misericórdia e graça, receber o perdão que o Senhor tem nos dado todos os dias. Nos ajude a praticar esse estilo de vida, de entrar no teu santuário, reconhecer quem nós somos e iniciar uma limpeza do nosso coração. Porque o Senhor quer nos salvar, e nos salvando o Senhor vai tirar muitos pesares que acontecem todos os dias, porque temos sido arrogantes, impetuosos e decididos a viver uma vida distante do Senhor. Salva-nos, Senhor, salva-nos para o teu reino e abençoa-nos nesta noite. É o que nós te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.